Olá, Rosa Alice, é um prazer, é um gosto enorme tê-la de novo aqui nos nossos livros, especialmente para fazermos uma sessão bem colorida com as suas cores do livro. E também agradecer a todos terem vindo à nossa sessão. Queria dizer que se quiserem fazer comentários ou observações, podem enviá-las para o chat, que haverá com certeza espaço para depois ouvirmos esses comentários e observações. Então, nós vamos começar com um poema da Rosa Alice, num livro de poesia lançado em 2018, que se chama Traçar um Nome no Coração do Branco. O poema que nós vamos ouvir chama-se Moliceiro Deslizando ao Longo das Salinas, tem entre parênteses um subtítulo, Uma Ria à Janela. Vamos ouvir então, o Fernando vai lê-lo. Sempre abria a janela para o mar. A ria levava-me e trazia-me a casa ao anoitecer. A cidade passeava pela avenida que ondulava de gente em gente, mas a laguna era a cidade branca, com casinhotas e trilhos no meio do nada. A cidade que eu queria ser quando queria ser moliceiro, e amarelo, pintado, batisco do fogueiro, fogareiro, nome na madeira, a caminho da Barra, vivi perto de mim nas avenidas do mar. Fui espuma de uma onda que rebentou em letras e remo contra e a favor do vento. Ainda hoje abro as janelas do mar. Ainda me escondo no branco fundo das salinas, mas o marulhar das águas traz à tona palavras que sobem sem mim, e eu sou só uma mão ao leme, à procura do norte, para me perder nos seus cristais docemente salgados. Oh, Rosa Alice, é Aveiro, não é? Estamos mesmo a ver Aveiro com as cores, com as sonoridades, com os cheiros. É a vida, e eu acho que está aqui muito a sua vida e a vida da própria cidade que se juntam aqui. E gostaria que a Rosa Alice nos falasse um pouco dessa relação que mantém com a cidade de Aveiro. Permitam-me só que eu agradeça antes de começar, porque a Manuela falou, ao princípio também falou, e eu não disse nada. Estou muito feliz por estar hoje com todos vós no Mira, não é? Estou no Mira, não é? Tanto faz virtual, estou no Mira, e eu só queria dizer que a nossa tarefa na vida é descomplicar, por isso eu também uma vez tive que mudar a data por uma questão de saúde e a Manuela foi, não é? Disse logo, não há problema nenhum, datas é o que nós arranjamos. Pronto, a vida é assim, porque as coisas estão sempre a acontecer e isto para mim é o mais natural que há, por isso não levo demasiado, não impondo demasiado. Sim, é verdade. Eu vou-vos dizer que eu tinha uma relação muito má com Aveiro quando lá vivia, agora tenho uma relação ótima. Porquê? Porque era uma cidade muito apertada e nada amiga das meninas no sentido feminino, ou seja, os meus irmãos tiveram muito mais sorte do que eu, e então eu refugiava-me imenso naquilo em que sempre me refugio, que é na água, sendo que Aveiro tem coisas que eu na altura nem conseguia perceber como ela tinha uma beleza física, que no fundo era também uma beleza espiritual. Porquê? Porque ao passar pelas salinas nós não vemos só salina, vemos os marnotos, o trabalho dos marnotos. Aliás, o meu pai tem vários filmes sobre esse trabalho, sobre as salinas. O Espelho da Cidade, que ganhou tantos prémios, é exatamente sobre esse trabalho e sobre o facto de haver essa luz fabulosa por causa da reflexão. Então, eu nunca me interessei muito pela outra cidade, pela cidade das tais avenidas, mas pelas avenidas do mar. Ou seja, nós, por exemplo, em abril íamos sempre já para o mar e já tomávamos banho, portanto eu tinha sempre, ainda hoje tenho, mesmo nas minhas biografias, eu digo sempre tudo isto ao mar.
vista ao mar. Porque não consigo, por exemplo, ou se sou convidada em Madrid, eu acabo por vir mais cedo, sabe? Porque nem aquilo nem o Rio tem. E eu, por exemplo, em Paris, aquela mancha de cena ainda disfarça. Portanto, para mim, a água é estruturante. Paisagem com água. E o mar, ainda mais o mar, porque o mar dá-nos um horizonte que eu penso que mais nada nos consegue dar. Encontrei algo parecido no deserto profundo, mas faltava-lhe o mar, apesar de tudo. E então eu refugiei-me, eu sempre gostei muito de falar com pescadores. E portanto, eu passava a vida a falar quer com os marenotos, quer com os pescadores, quer com... às vezes deixava-me andar um bocado no moliceiro, que ainda não tinha motor como agora, e efetivamente, e via a vida deles, como eles aproveitavam qualquer bocadinho e faziam aqueles petiscos ali num bico, não é? E essa vida foi sempre a vida que mais me interessou em Aveiro e continua a interessar-me. Neste momento, por exemplo, o meu filho diretor lá, David, que está a fazer turismo de som por entre as salinas e por entre essas pessoas, portanto, essas sonoridades de que falou, porque realmente nós vemos uma cidade muito mais só com a visão, e esquecemos-nos de nos deixar envolver com todos os sentidos pela cidade. Portanto, neste momento a minha relação com a cidade, até porque trabalho lá também, isto é, faço lá várias sessões de literatura, com performance, com música, por exemplo, as biografias são todas lá lançadas, também já lá foi o Walter, a Maria do Rosário, ou seja, alguns espanhóis. Portanto, a minha relação com a cidade, neste momento a cidade está completamente diferente para uma pessoa que nem podia passar em frente a uma loja, a um bilhar, por exemplo, não é? Que tinha que contornar para não ficar, porque senão os nossos pais aborreciam-se porque nós ficávamos faladas, imagino o que era. Bem, neste momento Aveiro, mesmo culturalmente, tem coisas extraordinárias, às vezes não sabemos se vamos aqui ou acolá ou ali, e isto... de uma cidade praticamente que se reduzia a ter cinema 2 vezes por semana ou 3, e às vezes teatro, não é? É extraordinário. Portanto, hoje posso verdadeiramente fruir a cidade, toda a sua beleza e com tudo o que ela tem para me oferecer. Mas também é a cidade de formação, porque foi aí que viveu com os seus pais, na casa de que falou, não é? Que agora foi aproveitada também para essa divulgação cultural, essas sessões, que aliás gostavas que explicasse melhor, também faz parte da sua atividade como divulgadora cultural, que é aquela passagem, como é, colaboração como animadora cultural, a moda dos livros, fez lá um desfile literário. Eu gostava que explicasse, eu gostava imenso de ir ou de ter ido, mas gostava também de saber notícias de tudo isso que fazem na casa, que é concretamente, para todos saberem, Vic Aveiro Arts House. E o Vic tem a ver com o seu pai. Sim. Não é? O pseudónimo para as artes plásticas do meu pai, porque ele queria mais o Vasco Branco para a atividade literária, o Vasco, não é? Augusto Branco, era para o cinema, e depois para a cerâmica, para a pintura e outras coisas, ele usava o Vic. Ele andava à procura de um pseudónimo que começasse por V, para ter alguma ligação com Vasco, e a minha mãe perguntou-lhe: Vasco, onde é que deixaste o Vic? Lá em casa é tudo assim, e continua a ser. Eu não poderia voltar, foi felizmente a geração do meu filho, que tinha uma grande admiração e paixão pelos meus pais, porque fiquei demasiado marcada por aquela cidade para poder voltar. Assim, aliás, o Porto é verdadeiramente a cidade onde eu gosto de viver. Só que agora é muito bom porque também fui fazer, depois quando fui estudar para Lisboa, agora tenho Porto, Aveiro e Lisboa, não é? 3 cidades que eu adoro, porque tive lá grandes vivências e adoro. E então o meu filho, que se chama Hugo, achou que não gostava de alienar o património simbólico dos meus pais, e o património artístico do meu pai, e perguntou-me se não era interessante fazermos daquilo uma casa das artes, não é? Em que não fosse apenas uma memória do passado, mas fosse construir também uma memória do futuro. Isto é, se o meu pai hoje lá estivesse, não faria aquilo que já fez, mas faria outras coisas, não é? Porque ele era um inovador. Então a ideia é essa, e fazem-se coisas muito diferentes.
por exemplo, o que está muito ligado à música, há lá imensos concertos, mas também há investigadores. Nós temos um andar de residências artísticas, não é? E, portanto, há pessoas que vão para lá, para o Airbnb, e depois, de repente, pedem a uma instituição para lhes pagar e ficarem lá imensos meses em residência artística. Temos um andar só de residências. E acaba por ser uma grande família. E há também os investigadores e os artistas acabam por mostrar o seu trabalho. Nós temos a sala de cinema em casa, que era a sede da oposição ao regime de Salazar, portanto, onde víamos tudo, onde conspiravam, e eu sentava-me assim a um canto, tentando passar por invisível, não é? Para não me porem fora, porque era uma miúda. E de maneira que essa sala tinha uma cor extraordinária, tanta gente que vinha de Lisboa, do Porto, de Coimbra, de todo lado, e depois de todos os filmes que lá víamos e de todas as sessões culturais, por exemplo, a Clara Meneres levava lá, por exemplo, escultura, não era só cinema, falava-se ao mesmo tempo, mostrava-se, era muito completa. Hoje, portanto, temos todas essas atividades, eu faço lá mais atividades ligadas à literatura, embora coloque sempre outras artes, porque acho que é muito mais, os acontecimentos transversais acho que acabam por ser mais interessantes, e também participo noutros, como por exemplo as novas cronologias de som, que foi uma coisa muito interessante, um programa, por exemplo, que se fez porque antes, durante e depois da pandemia, o som das cidades foi completamente diferente, não é? Como é que as pessoas, como toda a gente, e como é que os artistas ligados ao som, como é que pensaram isso e que peças eles depois fizeram para este projeto, que depois deu origem. A casa tem também uma editora sobretudo de vídeos, de vinil, mas que aparecem também noutros formatos. Neste momento apareceu, a Lovecraft fez uma cerveja de propósito para ser o novo álbum. E é um álbum lindíssimo, a parte a rotulagem é maravilhosa. A cerveja é uma coisa, eu não gosto de cerveja, adorei aquilo. Eles dizem que ao final, eu gosto é de cerveja, não gosto é da não cerveja, mas adorei completamente. Depois aquilo tem uma fita em que automaticamente, ao tirar a fita, ficamos com o registro sonoro. E agora a ideia é fazer em formatos não usuais. Portanto, no fundo há uma estantaria que vai ter objetos. O próximo vai ser um hidrafone, por exemplo. Em relação à moda dos livros, bem, eu gosto muito, como digo, de me lembrar de coisas, e quando me lembro de coisas, elas nunca são só de palavras, ou só de imagens, ou só... Então, lembrei-me de fazer uma homenagem ao livro, e o desfile não foi feito por modelos, foi com estilistas, quase todos portugueses, um japonês, em que a ideia era, os vestidos deviam ser uma homenagem ao livro. Convidei uma escritora, foi a Inês Pedrosa, com o Processo Violeta, porque o livro me interessava muito, e portanto cada designer trabalhava sobre, e a performer que lhe correspondia, trabalhavam não só o livro, como aquele excerto. Portanto, depois pedi ao meu filho para fazer uma banda sonora, pedi à Celeste Ferreira para ir para lá dizer com também um outro autor, o Nicolau, e foi numa biblioteca, e começou com uma pessoa que estava nua, não estava nua, estava com aquelas pelzinhas que se usam no balé, não é? Para simular nu. Ela abria um livro com barulho, tirava o vestido do livro, o vestido vestia-se e começava o desfile. E o desfile como era por performance, era uma performance. Elas vinham andando, às vezes encontravam-se 3 ou 4, interagiam com os livros da biblioteca. Foi assim uma coisa cheia de cor e muito, muito bonita. Foi mesmo assim, correu muito melhor do que... Eu nunca tinha pensado numa coisa destas, quer dizer, eu criei o conceito e tudo, e nós não sabemos muito bem depois como é que, se há alguma coisa que vai funcionar mal, não é possível, porque não há nenhum antepassado desta história. E depois acabou exatamente da mesma maneira, não é? Ela despindo o livro, o vestido, colocando dentro do livro, e fez... Quando fez isto, acabou, e nós estávamos à espera de palmas, tivemos que deixar imensa gente na rua, porque aquilo tinha muito, muito público. E nada. Sabe o que é? Acabarmos, não houve nenhuma reação do público, nada. E eu estava a ficar sem cor, completamente sem cor, até que de repente levantam-se todos e há uma ovação brutal que nunca mais acaba. E eu acho que aquilo para eles também foi tão estranho e tão surpreendente, que tiveram que ter aquele tempo para absorver o que é que foi isto, não é? De alguma forma. E depois foi muito, muito bom.
e correu tudo maravilhosamente bem, todas as pessoas foram tão profissionais, e acho que também teve esse fator de sorte, porque tudo confluiu numa beleza muito grande, fiquei muito feliz. Depois, entretanto, veio o Covid, e portanto não quis fazer nada, eu queria fazer depois umas coisas, também tenho outro espetáculo já pensado, a encenação e tudo feito, eu gosto muito de pensar em espetáculos, normalmente que coloquem o livro em relevo e que sejam, acham o livro é das coisas mais importantes, todas as artes. Exatamente. E Eu deixei lá ficar, fui lá ver as programações e o que tinham feito e deixei lá a subscrição para a newsletter, portanto espero saber sim, como agora ir lá ver uma dessas experiências literárias. penso que agora deve Então, ser a próxima biografia. sim, olha, vou com certeza estar atenta. Mas então nós percebemos que chegou às cores e à arte por essa convivência com a cidade e a convivência com os seus pais, mas este livro não é só baseado no domínio artístico, tem aqui também uma grande componente de conhecimentos científicos. Portanto, como é que chegou a essa vertente da ciência, não é? Tendo essa formação toda e esse envolvimento todo artístico. O envolvimento artístico vai mais longe. Nós, durante o mês de agosto, eu e os meus irmãos, com os meus pais, percorríamos todos os anos alguns países da Europa só para ver museus, depois acabávamos por ver as cidades, mas a escolha era de museus. Ou seja, eu acho que fui uma privilegiada, é muito fácil para mim estar no domínio das artes, porque no fundo eu fui lá quase colocada, não é? Digamos assim, quase fizeram uma cultura para mim. Eu digo isto, cultura no sentido dos micróbios. Porque o meu primeiro curso é de ciências. E eu quando depois fiz a primeira licenciatura em Ciências, depois fiz a segunda licenciatura em Filosofia e depois fui para Lisboa trabalhar com o Fernando Gil para fazer Filosofia das Ciências, o mestrado e doutoramento em Filosofia das Ciências, com matemática, com teoremas, com essas coisas todas. Portanto, eu estive sempre muito ligada aos domínios da química, da matemática e da física. Que é uma coisa que realmente a matemática é a minha maior paixão, mas todas as outras também, sobretudo a química do organismo. Portanto, quando eu vim aliás, quando eu acabei o mestrado, fui automaticamente colocada na ESAD para dar teoria da percepção. Teoria e filosofia e psicologia da percepção. Para chegarmos à percepção tem que saber muito de ciências, não é? E por outro lado, isso levou-me cada vez mais a perceber que se eu não entendesse bem como é que o cérebro, como é que as nossas emoções, porque no fundo este livro é também um livro sobre design também, não é? São sobre as coisas que me tocam, tal e qual como o Traçar o Nome no Coração de Branco. Eu escrevi-o como se fosse um livro de poemas de amor e design. O livro também tem isso que eu acho que há muito bons livros de cor nas artes, há bons livros até de cores em abstrato, mas acho que há muito pouco sobre as cores nas coisas, não é? É onde elas se realizam de alguma forma. E por isso, por um lado, é necessário esse conhecimento científico, senão não conseguimos perceber como é que a luz, como é que nós conseguimos ver se a cor não existe, não é? Se a cor não existe, como é que nós conseguimos ver a cor? E para perceber toda essa, sei lá, a natureza da luz, o conjunto das cores-luz, como é que há como é que há a reflexão, a difração, a refração, tudo isso, essas partes obviamente são muito mais científicas. Depois, vim também a interessar-me pela questão da neuropsicologia, porque eu percebi bem como é que os objetos e como é que tudo na vida desencadeia em mim emoções, tem que chegar ao cérebro. E, portanto, eu já lia muito sobre isso mesmo, à mesma altura que me comecei, se calhar, a preocupar pela cor, mas não tinha feito essa ligação ainda. E desde que comecei, digamos assim, a estudar, que me interesso pela neuropsicologia. Portanto, há uma parte de ciência, de fascínio pela ciência também. Exatamente. Eu, quando estava a ler, estava a anotar os diversos domínios que eram abordados à medida que estava a ler o livro. E fiz aqui assim uma lista. Olha, biologia, física, cosmografia, arquitetura, história da arte, a religião também é abordada, o marketing,
Depois o design que aborda, que é o design de interiores, o design de comunicação, de produto, mas também fala muito de música, fala imenso, tem imensas referências do cinema, fala em moda, em decoração e a neuropsicologia da percepção. Digamos assim, vou dizer de uma forma trivial, nós temos que perceber como é que funciona o cérebro, não é? E como é que, quais são as partes, não é, que estão ativadas, consoante, e que desencadeiam determinadas emoções em nós, não é? Nós, no fundo, digamos assim, o nosso objetivo na vida é desencadear as boas emoções, não é? E tentar que não controlar, digamos assim, aquelas emoções. Por exemplo, há, como se sabe, uma hormona responsável pela nossa inquietude quando ela é demasiada, que é o cortisol, e se tivermos com demasiados alarmes nas amígdalas cerebrais, esse cortisol, que está constantemente a ser, não é, a segregarmos, não é, pode causar-nos doenças profundas. E de qualquer maneira causa-nos uma grande infelicidade. Por outro lado, nós conseguimos hoje, mediante a ressonância magnética funcional, que é a que mostra que nós pedimos a uma pessoa para ir pensando em determinadas coisas e vemos quais são as áreas do cérebro que são ativadas. Isto, por exemplo, isto é tão interessante que até podemos fazer, nós chegámos a comprar, eu e o meu filho, uma máquina nos Estados Unidos da América para colocarmos em redor do cérebro e media 10 variáveis. E nós, por exemplo, conseguíamos ver, por exemplo, com estas máquinas mais sofisticadas, como é que se fazia, por exemplo, nessa altura já nos Estados Unidos da América, saber se uma música iria ter sucesso ou não, em princípio, se era previsível que tivesse ou não, porque se via quais eram as áreas do cérebro que eram ativadas, ou, sobretudo, num trailer. Imagine um filme, e o filme pode ser muito interessante. Se o trailer não nos ativar as áreas do cérebro do interesse, não é? Nós acabamos por não ir ver. Por outro lado, até pode manipular-nos, não é? O trailer ser muito mais interessante até do que o próprio filme, não é? Mas isto parte-se tudo das áreas do cérebro que nós ativamos e de vários sistemas, entre os sistemas mais inibidores, como o parasimpático, como os mais estimuladores, como o simpático, portanto, os centros de prazer, tudo isso. Portanto, a partir daqui, podemos, inclusivamente, porque é que isto me interessa tanto? Porque eu acho que se nós soubermos quais são as áreas do prazer e do desejo que estamos a estimular, podemos fazer objetos que façam as pessoas mais felizes e que sejam mais justos. Por exemplo, eu dou-lhe só um exemplo. Há coisas muito bicudas. Normalmente, o bolear, o facto de bolear às vezes superfícies muito bicudas metálicas, faz com que seja muito mais seguro para as pessoas. E elas percebem que não são seguros porque reagem normalmente mal aos metálicos pontiagudos, não é? Portanto, às vezes basta bolear um desses vértices, digamos assim, para conseguir resolver o problema. Às vezes pode-se resolver com a cor também. E por isso penso que já dei alguns exemplos. Sim, fica com uma ideia, exatamente. Vamos então ao livro e portanto íamos começar pelo primeiro capítulo, e eu gosto muito dos primeiros capítulos, e este não me desiludiu, francamente. Fernando, vamos então ler aqueles primeiros momentos do livro, está bem? Portanto, para quem tem o livro e quer seguir, a página 14. 14, exatamente. 14. A minha paixão pelo mundo. A minha paixão pelo mundo das cores fez-me querer escrever sobre as cores das coisas que entram de rompante na nossa vida. Queria partilhar convosco o porquê de certas coisas se apropriarem preferencialmente ou mesmo monogamicamente de determinadas cores. Podemos já intuir a aventura que será entrar no mundo das cores com que vestimos as coisas que vestem a nossa vida, assim como no mundo das cores que a natureza nos oferece como sinais que devemos decifrar em prol da sobrevivência. Mas para além deste facto, temos de ter em mente que a cor gera sempre emoções e nos incita para a vida e para as artes. É de manhã no seu quarto, prepara-se para acordar, mas no acolhedor cenário habitual, levanta-se, abre a persiana,
O sol cria formas delicadas por entre os arbustos e a cor da água confere uma textura fresca à calidez da paisagem. Sente-se bem desperto. Entrar no mundo das cores é encetar uma viagem fascinante. Por que é que umas coisas são desta ou daquela cor? Por que é que algumas coisas só poderiam ser desta cor ou destas cores? Escolhi falar-vos de coisas que me parecem relevantes para a compreensão de como as cores e as formas se entretecem para a nossa percepção. Embora vos tenha de confessar que a cor não existe. É a ela que devemos a sobrevivência, a alegria e a beleza que nos vem pelo olhar. Tudo na cor é consonância e paradoxo. Um desafio tão empolgante como uma montanha russa. Isto é uma esplêndida introdução ao livro, porque a Rosa Alice faz com o leitor uma espécie de uma conversa em que vai explicando, e aqui está muito bem porque dirige-se imediatamente ao leitor, não é? E diz concretamente: escolhi falar-vos das coisas, e portanto ali já uma ligação que nós vamos depois ouvindo sempre a voz da Rosa Alice ao longo do livro. Gostei muito deste registro, e principalmente com esta ideia que fazendo, pondo em ação, em conflito todos estes conhecimentos, depois diz-nos que afinal a cor não existe. Quer dizer, tudo isto afinal para nos falar de alguma coisa que não existe. É verdade. Para já eu agradeço-lhe muito, porque é a primeira pessoa que me diz uma coisa que eu costumo dizer quando falo. Eu escrevi este livro como uma conversa com o leitor. Escrevi, mas conscientemente tive a consciência que queria dirigir-me, queria estar ainda. Eu escrevi este livro durante o confinamento. É terrível, mas eu fui uma privilegiada, porque eu escrevi este livro com paixão, sabe? E senti-me imensamente acompanhada, porque no fundo estava a falar com imensas pessoas, sabe? Não é? Estava a falar. Mas sente-se isso. É engraçado que o Luís Osório disse em Lisboa, quando apresentou o livro, que eu me expus imenso. Bem, todos nós nos expomos, não é? E quando escrevemos, nem que sejam poemas, nem que eu não diga, olha, meu pai era daltónico, nem que não diga, expomos-nos sempre, mas quer dizer, estar no mundo, não podemos ter medo de nos expor, não é? Ou senão não estamos propriamente no mundo, estamos no background, lá atrás, não é? E temos que ser, de alguma forma, protagonistas da nossa vida, portanto, assim é verdade. Isso em relação o facto da cor não existir, é verdade, a cor não existe enquanto algo que é autónomo. Nós podemos dizer que os meus óculos existem, por exemplo, mas que a cor não existe. Porquê? Porque o que existe na natureza são comprimentos de onda. E isto é tão assim e é tão interessante que nós, por exemplo, o comprimento de onda que nós conseguimos transformar em cor, portanto, comprimento de onda mais largo, dá-nos o vermelho. Mas nós, como sabes, já não conseguimos ver o infravermelho. No entanto, nós recebemos-o na mesma. Mas só que como já não temos receptores e transformadores para os transformar em cor, temos, no entanto, receptores para os transformar em calor. A realidade é a mesma. E nós vemos X comprimentos de onda sob a forma de cor, e esse comprimento de onda sob a forma de calor. Portanto, está a ver, na natureza existem estes comprimentos de onda que precisam depois de uma fonte de luz, pode ser o sol, não é? Mais natural, pode ser uma vela, um candeeiro. Precisamos, o que seja, desde que emita fotões, digamos assim. Porque lá precisamos de um meio para se propagar, e depois precisamos ter um aparato visual, como nós temos, que tenha, portanto, digamos assim, na retina há essas tais células nervosas que transformam os comprimentos de onda em cores, chama-se transdução, que transformam comprimentos de onda em cor. Bem, eu tive uma cadeira de espectrometria quando estive na faculdade de ciências, e portanto
já há muito tempo que trabalhava com a cor. E temos essa faculdade maravilhosa que não foi sempre assim, digamos, isto fez parte da nossa evolução enquanto espécie humana, que foi criando uma ligeira e milimétrica, digamos assim, ligeira não saliência, mas uma concavidade pequenina, onde se foram desenvolvendo essas células que nos permitem ver a cor, que se chama fóvea, essa região, e que está muito central, obviamente, está muito cheia de células para conseguirmos ver a cor. No entanto, é na visão a preto e branco que nós só precisamos de um fotão para conseguir ver a preto e branco. Para a visão, eu costumo dizer que a visão da cor é muito mais preguiçosa, que nós precisamos de no mínimo de 6 fotões para ver a cor. Por isso é que à noite todos os gatos são pardos. Exato, é isso. Certo. Mas então fala, e no livro fala-nos praticamente sobre todas as cores, até com diferentes matizes, o claro, a cor do jean, o azul escuro, o cinza também aparece, portanto fala-nos, julgo eu, sobre todas as cores, mas principalmente sobre o branco, sobre as cores primárias, que já agora também explicaram um bocadinho o que é as cores primárias, sobre o branco, as cores primárias e depois, fundamentalmente, o vermelho. Rosa Alice, não sei, eu acho que praticamente em todos os capítulos a Rosa Alice encontra um pretexto para falar do vermelho. Não, o vermelho é que me encontra a mim. Ou seja, isso, pois. Exato. O vermelho é a cor das cores, não é? Exatamente, é o capítulo, sim senhora. Sim, repare, não podia falar dos milhões de cores, mas realmente, quer dizer, eu acabo por falar, as cores têm 3 características, um é aquilo que dá o nome à cor, o matiz, que é o que faz do azul azul, tem a ver com o comprimento de onda, depois ele pode ser mais claro ou mais escuro, e pode estar mais ou menos saturado, isto é, nós podemos ter um amarelo com toda a croma, não é? Ou podemos ter um amarelo palha, exemplo, não é? Portanto, a partir daqui há uma combinatória infinita praticamente, ou potencialmente infinita de cores, não é? E cabe-nos, não é, enquanto profissionais das cores, por exemplo, afinar. Isto é tão importante, a questão de às vezes ser mais claro, mais escuro, ou mudar um bocadinho de matiz, que, por exemplo, agora começam às vezes com novidades, o que é um disparate, porque numa sala de cirurgia é tudo perfeito, porque nós temos o sangue vermelho, não é? E como o verde é a cor complementar do vermelho, era muito perigoso se pusessem, digamos assim, a complementaridade, porque ela, se não fosse perfeita, podia fazer com que o bisturi não acertasse bem, quer dizer, não conseguisse fixar-se bem, mas mudámos, pusemos as batas um bocadinho mais claras, portanto mudámos o tom, a luminosidade, e mudámos um bocadinho o matiz, elas têm um bocadinho de azul, uma porcentagem de menos de 5% de azul, esse verde. Isso faz, e como é mais clara e como tende para o azulado, o que acontece é que o operador descansa do vermelho de sangue olhando para o verde das batas. Portanto, quer dizer, sabendo da cor, nós podemos otimizar, aperfeiçoar ao máximo as situações, não é? Dá bem-estar, não é? Para nos transmitir bem-estar, não é? De alguma maneira. E aqui eficácia, que é muito importante, é a nossa saúde e a nossa vida que está em jogo. Em relação às cores primárias, bem, elas são importantíssimas, claro que elas são diferentes, eu realmente conto esta história, que é verdade, ninguém se entende sobre as cores primárias, sobre as cores luz elas são consensuais, não é? Porque são as cores a que nós vemos preferencialmente os comprimentos de onda, não é? Portanto, são aqueles comprimentos de onda preferenciais em que nós transformamos as cores, portanto é o azul, o vermelho e o verde, aqui não há ninguém que diga o contrário, o problema é no pigmento. No pigmento, uns dizem que é o ciano, outros dizem que é o magenta, outros dizem que é o vermelho e o amarelo. Aqui vêm as grandes confusões. Porquê? Porque as pessoas não perceberam que é uma coisa, são os pigmentos opacos e os pigmentos transparentes. Quem faz fotografia, por exemplo, cores, ou está na imprensa, não vai ter as mesmas cores primárias. Eu só descobri porque é que havia esta confusão toda quando descobri que, no fundo, precisam pensar, mas o que é que no fundo faz uma cor primária, que é uma cor que não é obtida através de nenhuma mistura. Não há nenhuma mistura que dê aquela cor, portanto é originária, se quiser. Depois para pensar, só pode ser o material. Portanto o segredo está, dependendo do material, o pigmento é opaco ou transparente, então as cores
primárias são diferentes. Porquê é que elas são tão importantes? Por exemplo, imagine, eu falo na Lego, não é? A Lego duplo, que é o primeiro Lego que se dá às crianças, tem que ter 3 cores muito estimulantes e que sejam muito distintas umas das outras, não é? E repara o que é que tem. Tem o amarelo, tem o vermelho, tem o azul primário, que não é bem escuro, não é um azul mais brilhante, é como a lata de Nivea. A lata de Nivea está muito bem feita, tem o azul primário. E tem, muitas vezes, o verde secundário, porque se distingue muito bem das outras, não é? E depois tem os bonequinhos com os capacetes, não é? O rosto branco, agora já começam a pôr também de outras cores, e, por exemplo, o cabelo preto ou de outra coisa. Assim, mas este, digamos, no primeiro Lego o rosto era branco e o cabelo era preto, para se distinguir bem das outras cores. Portanto, as cores primárias são importantes, mesmo, por exemplo, no modernismo. E quando aparece, por exemplo, o design moderno, as pessoas não querem cor, por um lado, querem os botões, os aços, não sei o quê, mas por outro lado eles são muito influenciados pelo grupo de style. E portanto, o Mondrian, não é? Muito bem de style. E como tem o Mondrian, lá está, acabam por introduzir as cores primárias, mais o branco, o preto e alguns cinzas. Portanto, a cor acaba por ser funcional, mas, sei lá, por exemplo, as Schroeder chamam-lhe o luxo do frugal, o Le Corbusier diga é preciso desencantar o branco, mesmo esses modernos acabam por ter paixão em introduzir a cor. Por mais que... Mas o vermelho é realmente a cor das cores, e vamos precisamente a esse capítulo, Fernando, não é? Portanto, vamos ver uma passagem da página 116. É o capítulo das bandeiras. Das bandeiras e ideologia em triângulo. Exatamente, é isso. Exatamente. Tem a ver com essa trilogia. Tem a ver com essa trilogia que o vermelho é a página 37. Exatamente, depois vamos voltar atrás. Que é, experimentemos mudar apenas uma cor na trilogia constituída pelo vermelho, o branco e o preto. Isto é a introdução. E depois tenho aqui um episódio que é excelente. Paris ocupada dificilmente era Paris. Estou a referir-me à Segunda Guerra Mundial. Num dos volumes de Situation, Jean-Paul Sartre observa que, fosse qual fosse a influência da resistência na vitória dos aliados, foi ela que manteve intacta a dignidade da França. A este propósito, lembro-me de uma história acerca da cor que me comove sempre e que mostra até que ponto a cor nunca é muda e chega a falar como se gritasse. Nessa mesma época, numa empresa têxtil de Paris, soube-se que haveria num dos dias seguintes uma inspeção por parte dos oficiais da SS. A agitação foi visível nos rostos e no jeito dos corpos, não sei se mais por de apreensão ou ódio e asco. No dia em que os oficiais nazis entraram na fábrica, encontraram diante deles todas as mulheres trabalhando afincadamente e em silêncio. Todas elas estavam vestidas de azul, branco e vermelho, pelo que, juntas, o que mostraram à SS foi uma enorme e orgulhosa bandeira da França. Até o valor simbólico também aqui das cores, não é? Nas bandeiras. Sim, aqui na bandeira inequivocamente, porque nos representa muito, mas a cor entra sempre no domínio simbólico. Eu que escrevi toda uma retória de cada cor, mesmo quando é cor tomada isoladamente, não é? Lá está, por exemplo, eu dou o nome de um filme, A Mulher de Vermelho, não é igual a Mulher de Azul ou igual de amarelo, portanto, mesmo a palavra vermelho aqui vai logo para o sentido, para o simbólico. Lá está, com as cores juntas, em princípio, não é? Por exemplo, imagine, de antes as pessoas juntassem o amarelo e o azul, não diziam nada. A partir da guerra da Ucrânia, quando vem junto o amarelo com o azul, passamos ao domínio simbólico. Portanto, tal e qual como nós olhamos para um quadro não figurativo e estamos sempre a tentar encontrar um sentido escondido, ou para uma nuvem, não é? Assim, qualquer junção de cores, ou qualquer cor mesmo, ainda sem estarmos na dimensão propriamente semântica, nos leva imediatamente, porque eu acho que nós, humanos, somos buscadores de sentido. Bem, aliás, os animais também, senão não podiam sobreviver, não é?
E o vermelho, então, no cinema, há aqui duas passagens também que temos assinalados, Fernando. Essas é que são da página 37 e 39. 37. Já me criou muitas inimizades. Já? Por causa dos futebols. Ah, pois é. Nunca me lembro, sabe? Esse é um valor que eu nunca me lembro das cores nesse sentido. Está cheia de sorte, Rosália, são essas. Em relação ao livro, assim, sempre que Olha vou... só aqui mal e posse. Mas isso é mesmo científico? Perguntam-me sempre. Isso, se calhar, não é científico. Uhum. Pois, no vermelho, a cor das cores, a Rosália começa por dizer: talvez porque também eu fosse rebelde, o filme Jezebel, de William Wyler, marcou-me mais do que qualquer outro que tenha visto na época. A protagonista era Bette Davis, interpretando Jezebel, a insubmissa. O nome faz imediatamente referência à personagem bíblica, a perversa rainha Jezebel, e que indica que a personagem do filme está a ser julgada, uma vez que o filme assim a batizou. O momento crucial é o do baile, onde, em pleno século XIX, a protagonista desafia a aristocracia rural sulista de Nova Orleans, ligada à plantação do algodão, ao envergar um vestido vermelho por entre as jovens, debutando primorosamente com o simbólico branco. O escândalo é de tal ordem que faz parar a música do baile e determina o destino de Jezebel. O fascinante papel simbólico do vermelho tinha o poder de fazer romper o noivado entre duas pessoas tão apaixonadas. Podemos mesmo dizer que a história da cor, com as várias interdições que sofreu ao longo do tempo, já fez correr muita tinta. Lá está o vermelho, não é? O vermelho desafiante aqui, que depois vai aparecer com o seu valor todo erótico na passagem que vamos ler a É seguir. assim, exatamente. Fernando. Mas adiante diz: o poder erótico do vermelho, juntamente com o facto de ser a cor mais utilizada para captar a nossa atenção, quer no âmbito da moda, quer da publicidade ou das artes, é bem explorado pela indústria em lato sensu. Como pensar outra cor para o título do filme A Mulher de Vermelho? E alguma psicanálise vê na cor icónica do traje da menina, eternizada como capuchinho vermelho, uma certa sensualidade na jovem que o lobo já deseja aliciar. Embora seja impossível evocar o sem número de filmes que recorrem ao vermelho para potenciar o elemento erótico, não posso deixar de referir a cena da antologia Making Whoopi no filme Os Fabulosos Irmãos Baker, realizado por Steve Kloves em 1989. Ver Jeff Bridges ao piano preto, Bridges igualmente trajando de preto, ser invadido por Michelle Pfeiffer com uma carga erótica de deixar os espectadores sem respiração, enquanto se espoja sobre o piano preto, exibindo o vermelho dos pés à cabeça, nos sapatos de salto, no vestido vermelho ondulante e nos lábios do mesmo tom. Escusado será dizer que a sensualidade da voz é vermelha. Portanto, aqui até está a associar já a fazer uma sinestesia, não é? Que a voz, a sonoridade da voz é vermelha no canto da Michelle Pfeiffer, não é? Exatamente. Portanto, quer que eu diga alguma coisa sobre... Sim, quer dizer, para além deste valor erótico que tem o vermelho, tem muitos outros sentidos, não é? E está sempre à nossa volta, não é? O vermelho. Sim, o vermelho ordena de alguma forma, é a cor das cores. Repara, o stop não poderia ter outra cor, até porque, como eu digo também, o vermelho tem uma velocidade de leitura 3 vezes maior do que a do azul, por exemplo. Eu quando digo, estou sempre a falar de cores primárias ou secundárias. Aliás, do vermelho, praticamente não posso falar de outros vermelhos, a não ser o vermelho Ferrari, que só serve praticamente para a Ferrari, digamos assim, porque o vermelho tem outra coisa extraordinária, sendo a cor mais forte, mais potente de todas as cores, sendo a cor efetivamente da agressividade e dos vencedores, ao mesmo tempo é a cor que mais facilmente se destrói.
Porque repara que tem amarelo claro, amarelo escuro, azul claro, azul escuro, vermelho não tem. Ele passa logo a ser rosa, a ser pink, a ser bordeaux, a ser outra cor qualquer, não é? A ser fúcsia, ou ginja, mas qualquer pequena porção de uma cor vai imediatamente destruir o vermelho. É a cor que vibra mais de todas as cores. É tão extraordinário porque ela satura-se, isto é, fica cheia de croma, exatamente no mesmo ponto que o verde. E, portanto, diz que o vermelho é tão saturado que o verde, mas de facto não age assim. Psicologicamente, nós continuamos a ver o vermelho muito mais do que a ver o verde, sendo que eles têm exatamente o mesmo grau de claridade. Portanto, o vermelho é muito usado, por exemplo, à distância, quando nós queremos saber, imagino, muitos dos hipermercados usam muito a sinalética com vermelho e azul, por exemplo, lembro ainda de Carrefour que usava isso, feito pelo Carré Noir, porque nós conseguimos ver a uma grande distância aquela, digamos assim, aquela indicação, aquela tabuleta, se quisermos, de que vamos para o supermercado. O vermelho, por outro lado, também está muito ligado à sobrevivência, primeiro, porque nos avisa muitas vezes de que na natureza algumas bagas, por exemplo, são mortais, e repare que também é usada nos medicamentos exatamente para mostrar o perigo da sobredosagem, como é perigoso aquele medicamento se não for utilizado. Portanto, depois o vermelho vai ter, por um lado, porque a partir da Idade Média todas as cores passaram a ter dois gumes, não é? Isto é, um polo positivo e um polo negativo. Portanto, temos o vermelho que nos diz, por outro lado, que há coisas negativas, não é? E, portanto, que temos que ter atenção ao vermelho. Não no domínio simbólico, que é muito engraçado, porque, por exemplo, a prostituição começa por ser amarela, só muito mais tarde é que passou, porque o amarelo era uma cor só conotada negativamente, tudo o que era proscrito era amarelo, tudo. Os judeus, os homens traídos, é muito engraçado, não é? Sei lá, os não pagadores de impostos, os que deviam, enfim, os que tinham doenças, as casas eram assinaladas, por exemplo, com amarelo. O vermelho... e também há uma coisa que nunca nos podemos esquecer, tudo o que nós estamos a dizer é uma realidade proxémica, isto é, varia de cultura para cultura. Porque cada cultura habita o espaço, o tempo e a cor de uma forma diferente. Por exemplo, o amarelo é muito importante na China, por exemplo, toda a questão do imperador, etc., e aquele tipo de amarelo. É importante para certos monstros, por exemplo, no Tibete, não é? O amarelo. Ou seja, por exemplo, na parte da Ásia, o amarelo tem uma importância muito diferente e tem, por exemplo, uma espiritualidade que nunca teve no Ocidente. Como, por exemplo, quando eu digo o azul é a cor preferida de 52%, eu digo da população ocidental. Porque o mesmo não acontece. Na América Latina ou em África isto não faz o mínimo sentido. Portanto, nós temos, sobretudo, que pensar também que nós somos um micro-universo, mesmo em termos de cor. E que se quisermos perceber realmente de cor, temos que estudar a cor também nas outras culturas, porque aí percebemos a cor relativamente ao universo que a contextualiza e que a faz vibrar, não é? Portanto, eu digo também que, lá está, é tão mimética o poder do vermelho que, em igualdade de circunstâncias, que nunca existirá, por exemplo, os jogadores ou de futebol ou de outro, seja do que for, na mesma igualdade de circunstâncias teriam potencialidade para ganhar. Ora, obviamente isto não existe, mas foi isto que tem criado as maiores discussões. E perguntam-me sempre se é científico, e é super científico, é verdade. E ao vestir de vermelho, mimetizamos o poder do vermelho. Portanto, tornamos sentimos vencedores de alguma forma. Isso a pessoa às vezes, sei lá, há uma coisa que eu acho que é engraçada. Eu antes, às vezes, para me despachar, quando queria de manhã, tinha que levantar-me cedo, escolhia a roupa na véspera. E outro dia, e depois no dia seguinte perdia mais tempo porque não conseguia. Aquela cor não estava para mim naquele dia. Isto é, o nosso estado de espírito tem a ver, e mais, se é um dia cinzento ou é um dia de sol. Eu num dia cinzento, se calhar tenho que me sentir uma cor mais alegre, tenho que vestir uma cor mais alegre. Aliás, eu gosto tanto de cor que eu, antes de deixar de fumar, isto é quando era muito, muito magra, eu não tinha sequer uma carteira e uns sapatos pretos. Imagine. Eu acho que foi mesmo feita para trabalhar a cor, não há nenhuma, não é? E também aparece muito a ligação do preto e branco, não é? A conjugação do preto e branco. A Rosa Alice fala bastante nessa ligação
e também nas marcas que estão ligadas a cores, não é? A Benetton, eu por acaso gostei particularmente do momento em que fala da marca Benetton, porque não são apenas, ou não eram apenas uma campanha comercial, tinha por trás também a Benetton nos anos 80, 90, não é? Tinha por trás a defesa de causas, não é? Não é? Inclusivamente a ligação das cores, tem a ver com o racismo, a ausência de tolerância, não é? Entre as comunidades, entre os povos e tudo isso. E conseguiam isso muito bem, não é? Através das cores que nós chamávamos da Benetton. E fala também de uma cor a propósito dos chocolates, que acho que tem muito pouco a ver, mas explica muito bem essa ligação, que é a Cadbury e o tom violeta. É verdade. É verdade. Eu vou-lhe dizer uma coisa interessante. Eu escrevi isto sobre a Benetton, muito convicta por uma razão. Eu fiz alguns projetos para refugiados, trabalhei na ESAD, por exemplo, com a Maria Milana, etc. E numa dos projetos que nós fizemos, eu tive que ir a Treviso entrevistar o Benetton. Eu achava que não ia ter interesse nenhum, francamente, pensava muito ligado ao mundo só da moda e foi, digamos assim, uma surpresa tão agradável. Por exemplo, ele tem o Império em Treviso, não é? Ele tem todas as pessoas que vão trabalhar podem deixar os filhos em condições magníficas, homem ou mulher, e todas as pessoas que trabalharam na Benetton têm sítio, e depois que não querem ficar, não têm sítios onde ficar, ou preferem ficar ali, têm casas, têm têm médicos, têm tudo, têm uma qualidade de vida. E aquele homem por exemplo, ele queria pensar alguma coisa, em vez de pedir a secretária, ia ele buscar, sabe? Era impressionante. Eu fiquei a admirar bastante, quer dizer, no fundo tinha um preconceito, na verdade, não é? Antes de o conhecer, não é? E, portanto, quando eu escrevi sobre o Benetton, eu já escrevi com toda a convicção. Primeiro, eu de facto conheço as campanhas e é preciso muita coragem, apesar de tudo, para fazer aquelas campanhas, por exemplo, dos intocáveis, não é? Onde vão buscar mesmo a igreja, não é? E estão todos os poderosos, quer seja o turismo sexual, seja, não é? As armas nos Estados Unidos da América, o clero, tudo está de costas e na frente está uma criança sempre crucificada, a pedofilia, não é? Obviamente, e está uma criança não é, crucificada. Portanto, aqui esta campanha não tem, neste caso, tem a ver exatamente com esta falta de amor, de compaixão, com o crime. O crime são os intocáveis perante os grandes crimes da humanidade, não é? A venda de armas, um deles, etc. Em que se pensa naquelas escolas, não é? Em que se mata uma data de crianças, etc. Depois aquelas em que é engraçado que há campanhas em que ele já nem sequer coloca roupa. Ele coloca simplesmente as pessoas, as crianças nuas da cintura para cima. A cor da pele, não é? Cor da pele, abraçarem-se, portanto, independentemente da cor da pele. E depois nos perfumes vai ainda mais longe, porque põe, por exemplo, uma rapariga num fundo amarelado e diz, eu sou de raça preta. E assim, e faz esse jogo, não é? Portanto, mas ele fez coisas, tem algumas campanhas que são absolutamente extraordinárias do ponto de vista de nos fazer pensar, não é? E da coragem com que o fez. Foram todas polémicas, não é? Porque no fundo ele está sempre a pôr o poder em causa. Claro que o United Colors of Benetton teria que ter a pureza, não é, dos materiais, etc., e da natureza, e o verde, não é, dos pastos das ovelhas, não é, que vão dar a lã da Benetton. Portanto, está tudo muito bem feito desse ponto de vista. E a Cadbury, ou a propósito da Cadbury, fala de uma cor, não, é ao contrário, a propósito dessa cor é que fala da Cadbury, que é o violeta, a tal cor que acha que afasta, não é? Que é uma cor que a distância, não é? Causa uma espécie de teasing, inquieta, é uma cor que vai muito mais ao intelecto, por isso é que está tão bem feita a campanha da Waterman, não é? Porque as canetas e a tinta estão dirigidas ao intelecto, não é? De alguma forma, mas é uma cor que, por exemplo, há sítios onde têm para quartos de criança e coisas e para as crianças brincarem em violeta, o que é
uma coisa impensável, porque o violeta é uma cor, por um lado, que não é emocional, é intelectual, e que nos inquieta. Repare que o violeta é a cor mais, na escala cromática, isto é, na escala de cores, com croma, é a cor mais escura, depois na escala acromática é o preto, não é? Tem o preto, os cinzas e o branco. Eu digo, eu como apaixonada completa de chocolate. Repare que eu acabo esse capítulo, no outro dia fizeram Isso, exatamente. já me corre chocolate nas veias, não é? Eu nunca cheguei a ficar chocólica, mas podia ter ficado. Porque tenho uma paixão imensa por chocolate, então esse capítulo adorei mesmo escrevê-lo também. Mas no fundo, eu acho que não há livro nenhum meu de poesia, ou seja, de que for, em que não fale em chocolate. Agora, eu, por exemplo, a priori, nunca poria chocolate com a embalagem violeta, não é? No entanto, há outras circunstâncias que não são literalmente simbólicas, nem diretamente. Por exemplo, isto porque é que foi mediado? Foi porque à família Cadbury, que era uma empresa familiar, continua a ser, a Rainha Vitória encomendou diretamente, não é? Portanto, era a Cadbury que iria fornecer os chocolates para a Inglaterra, para a Rainha Vitória. E em honra da Rainha Vitória, a realeza era violeta, não é? Quer dizer, o símbolo da realeza e traje, etc, etc, real, era o violeta. E por isso eles usaram o violeta como embalagem de chocolate. E repare depois, como também há o Milka, que já é lilás, porque não é possível colocar o mesmo violeta, porque eles tiveram, como viu no livro, aquela grande luta, não é? Por causa do que eles chamavam roxo, que é uma cor que não existe, nós dizemos, eu também posso continuar a usar, mas se eu comprar uma bisnaga, compram violeta. E as pessoas estão convencidas que o violeta é mais cor de rosa, tem um bocadinho mais de rosa do que o roxo, não é? Que o roxo é mais azulado. De facto, o que existe é o violeta, mas já tecnicamente deixam um pouco falarmos em lilás, porque é cor de uma planta. O roxo não é nada, digamos assim. Mas é muito interessante como realmente lá está. Quem pensaria que a Cadbury iria ter este êxito e iria ter uma embalagem violeta? É óbvio que depois tem todo o lettering, tem todo o resto, não é? Para contrabalançar o violeta. E depois tornou-se um clássico, o chocolate com violeta. Depois tem um capítulo também que fala destas marcas e em particular da Lego, mas eu acho que já não vamos ter tempo aqui de falar sobre a Lego, mesmo a explicação, já agora só também me surpreendeu, não conhecia, porque é que a Lego se chama Lego. Mas pode dizer. Sabe? Não, diga a Rosa, Alice. E muito interessante também na história da Lego, para mim, sabe, eu gosto muito daqueles instantes do clique. Depois, quando se vai a ver, bem, acabou por ser casual. O mais interessante aí é depois quando ele viu o que queria dizer, não é? Que de latim, etc., queria dizer construir, não é? Exatamente, depois coincidiu aquilo tudo, não é? Ficou bem. Sem falar da Lego, realmente não podemos, que é o meu brinquedo preferido, é o brinquedo preferido do meu editor, do meu filho. Eu falo das tardes de Lego aí Exato. casa, não é? Mas para mim eu gosto muito daqueles momentos do clique, como o Eureka do Arquimedes, que dizem que assim, coisas simples, não é? Que surgem. É de onde realmente há as grandes descobertas, de onde a coisa toda muda. É o momento em que o filho do Christian, não é? Portanto, na Lego, já não o pai, o Gepeto, como eu lhe chamo, porque era uma fábrica de madeiras, descobre que as casas os empilhamentos se destroem, vão ao chão, não é? Então, quando ele resolve, não é, naquela matéria acrílica, fazer os pitons e vazar para se poder encaixar. Este ponto, para mim, é um dos tais pontos eureka, não é? É um dos tais cliques. É isto, para mim, que faz verdadeiramente a essência da Lego. É podermos empilhar e não cair, não é? Nós podemos empilhar muitas coisas. Agora, com aquela estrutura que foi criada já depois da Lego, não é? Acho verdadeiramente, é aí que reside a maravilha para mim esse momento, é o momento mais estruturante da Lego, quanto a mim. E depois temos também as sinestesias. E a propósito das sinestesias, Kandinsky, a Bauhaus e o Gerstner, e aquela ligação
A sinestesia portanto, a fusão de diversas sensações, não é? E portanto são sentidos que se fundem, não é? Numa só expressão. E portanto fala aqui da ligação entre Isso também existe, é engraçado, também as existe. cores. Como? Isso também existe, mas a sinestesia, digamos assim, a definição da sinestesia é a transposição sensorial, né, daquilo que pertence a um Sim, sentido para um outro sentido. Porque sim. que eu imagino, aquilo que eu ouço enquanto música, eu vou passar para o sentido da audição, para o sentido da visão, vou vê-lo como cor. Uhum. E, portanto, depois há também uma fusão, claro, mas o momento sinestésico é o desta transposição. É desta transposição. E eu Embora digo fusão porque, eu acho em termos de retórica e de é figura de verdade. retórica, é a fusão de sensações provenientes de sentidos diferentes, não é? Que se juntam ali. E esse capítulo é mesmo interessante, porque o Kandinsky vai fazer a ligação entre formas, são as formas que chamou primárias, as formas primárias e as cores. E também, eu julgo que é ele, faz a ligação também entre as cores e instrumentos musicais. Sim, porque ele era músico, era mais músico do que compositor, e, portanto, e ele era um sinesteta, não era um sinesteta verdadeiro. O sinesteta verdadeiro é aquele, por exemplo, que tem uma determinada peça, que é em Ré maior, e não consegue deixar de ver aquela peça como azul, por exemplo, não é? E isto acontece em qualquer peça em Ré maior. Isto lá está, porque é interessante saber do cérebro. Quando aos 12 anos nós nascemos com muito mais sinapses do que aquelas com que vamos ficando. Aos 3 anos há o grande corte, porque há um grande emaranhado, que não nos deixa, obviamente, ser tão lúcidos, e depois aos 12 anos, mais ou menos na altura da puberdade, há uma segunda poda sináptica. E nessa altura, muitos dos sinestetas deixam de o ser. Ah, Pois, porque nós só temos um organismo, não é? Mas nessa altura, no fundo, nós começamos a fazer, a colocar mais as coisas em cada gaveta, não é? Nessa segunda poda. E, portanto, muitos dos sinestetas deixam de ser sinestetas verdadeiros. Mas um dos exemplos que eu dou é do Messiaen, que colocava inclusivamente as cores nas pautas para influenciar musicais, para influenciar o maestro e para que o maestro pudesse influenciar, por sua vez, os músicos, que por sua vez iriam desencadear aquelas emoções que ele quereria no público. Mas isso se faz também de outra forma. A Maria João Pires, o que é que ela fazia? Ao tocar piano, quando queriam causar mais emoções, aumentava o ritmo cardíaco. E o Damásio achava que não era possível e fez uma experiência de laboratório com ela, chegou à conclusão que sim. Isto é interessante como através da cor ou através, seja do que for, no fundo, como é que se pode manipular, não é? É que pode ser uma manipulação no bom sentido, não é? Porque a peça pode ficar, pode nos causar emoções muito superiores do que uma peça em que o Messiaen não tivesse colocado aquelas cores. Mas é engraçado como é que ao mesmo tempo há uma componente de manipulação, não é? Através da... Eu acho que a sinestesia é das coisas mais interessantes, porque, por exemplo, os primeiros lenços de papel que foram feitos, a caixa, tinham um nenúfar muito clarinho, em degradês de azul muito clarinho e com muito branco. O que é que queria dizer? Que o papel era puro e era macio. Nos perfumes também não vamos pôr um perfume em princípio cinzento, a não ser por uma estratégia de teasing, não é? Ou alimentos, porque é a cor dos bolores, não é? O castanho é a cor dos podres, não é? Portanto, há cores que sabem bem, há cores que cheiram bem, há todo esse mundo em que a cor consegue transpor para todos os sentidos. E a cor é importante também nas casas e na habitabilidade das casas, nos sentirmos bem. Também tem, acho que é o capítulo mais longo, que Muito é bem. justamente sobre casas icónicas, e estive a vê-los, deu-me imenso gozo. Fazia referência a várias casas que eu já tenho ouvido falar, são casas icónicas, não é? A Vila Savoie, perto de Paris, do Corbusier, que vale a pena também ver na internet, pelo menos, e também dá explicação sobre isso, e é lá que está
uma chaise longue, não é aí que está a chaise longue Da Charlotte Perriand. Porque assim, exatamente. lá está, como eu ia ver muitos museus a Paris, nós íamos muito, muito, muito mesmo. E lá em França há um grande culto da Charlotte Perriand. Portanto, eu em miúda conhecia a Charlotte Perriand e sabia que ela tinha feito praticamente todos quase os móveis do Le Corbusier, quando o nome dela nem sequer emergia nem em livros. Agora há muitos livros sobre a Charlotte Perriand, etc. E em França sempre houve, porque eles têm muito orgulho no património. E ela, Charlotte Perriand, que fez imensas casas na Suíça, em vários sítios onde se faz ski, não é? Onde há neve, etc. Casas otimizadas para se passar o tempo e para ter o maior número de pessoas, casas fantásticas, mas ela desenhou muito mobiliário e foi por isso que ela começou a trabalhar sozinha, porque disse a determinada altura ao Le Corbusier e ao Jean Arré que jamais voltaria a fazer alguma coisa que ela não assinasse, que fosse ela que fez e que não assinasse. Isto era o papel das mulheres, já reparou? Naquele tempo. E ela foi sempre uma mulher extremamente corajosa. E eu conto só uma coisa, mais nada, mas isto é muito rápido, é que para mim o grande orgulho foi ver a grande importância do Nadir Afonso trabalhando. Exatamente, que esteve lá. E ele refere isso no livro, está lá, exatamente. Nas Unités d'Habitation, fê-las também. E estas casas que ficam muito, essas casas, portanto, do Ocidente, né, da Europa, não é? Que estão em completa oposição com as casas, por exemplo, da Frida Kahlo, que é só cor azul com vermelho e amarelo, por dentro e por fora é uma... É mesmo, é o oposto, não é? O oposto da cultura. É verdade. Eu não sei se conto no livro ou não esta história, mas eu acabei por conhecer muitas destas casas por causa dos festivais de poesia. Fui convidada para quase todos os países da América Latina e eu foco muito por causa da diferença com a nossa, embora também vá para os países nórdicos, onde também a arquitetura é muito diferente em termos de cor, mas... eu aí, o que me fez mais, sabe que os chilenos eles consideram os alemães da América, da América Latina. E então é muito interessante porque Santiago do Chile é uma cidade muito europeia, não é? Exatamente, eu sei. Então eu quis conhecer os subúrbios, porque ninguém me levava lá, no festival, e meti-me num táxi. E aí, como noutros sítios, eu pude apreciar uma das coisas que é maravilhosa, é que a cor confere dignidade e identidade às pessoas. Porquê? Porque nessas casas paupérrimas, Exatamente. mesmo, elas eram pintadas de cores incríveis. Uma casa, por exemplo, em violeta, amarelo torrado e vermelho. A outra completamente diferente, todas elas cheias de cor. E era essa cor que dizia, eu existo. Quer dizer, posso ser muito pobre, mas eu sou visível, não é? Através da cor eu sou visível, tenho a minha identidade e isso dava-lhes dignidade. E a cor dá dignidade, como há bocado focámos o Situation do Jean-Paul Sartre durante a cor, no fundo, confere identidade e dignidade. E só por isso já vale a pena que a cor exista sem existir. Exato. E também fala de uma casa de chá, portanto é uma casa também, uma casa de chá do Cisa Vieira, em Lessa, que deu origem a um poema. Dois. No traçado não Dois? tenho. Mas vamos... Chá da Boa Nova e outro chama-lhe Casa de Cisa Vieira, coisa no género. Vamos ouvir então, Fernando, a Casa de Chá de da Chá da Boa Boa Nova, Sonhos de um Bolo de Chá. Colados ao vidro na transparência da tarde, a mesma que transparece às vezes nas palavras que a escondem, a inclinação do bolo contra o vidro na tua mão que acompanha o gesto. Passeamos de cor em cor. A iluminação da tarde passa para o ecrã. Os dedos mudam a imagem da tarde em figuras cadentes e ficamos a ver os filamentos da seiva, as camadas de matéria de que fazes luz. É assim que se aquece a vida, penso, dentro do teu cachecol, enquanto os dedos percorrem as imagens que criaste diante do mar. Agora, as rojas estão acesas. O sol inesperado chega e bebe na mesma chávena
em que não bebemos. A inclinação do bule pertence a este momento eterno, em que a tua mão líquida se verte na porcelana branca que levamos à boca, como se o beiral da chávena fosse a pele dos lábios a beber-te em mim. Tens uma ideia e rimos, porque a felicidade perpassa essa tarde inquieta, de ondas quase vidro, onde desfilam imagens de meninos e um barco em tempo frio pela boca do bule que se inclina e sonha. A maresia entra pela vidraça e bendigo as juntas imperfeitas por onde o vento vem inebriar o rosto. Quando saímos da tarde, estendi o cachecol e o meu perfume ficou inscrito dentro do teu peito, lugar exato onde me encontro. Muito Este é obrigada. um lindíssimo poema de amor. Exato. Mas todo esse livro, como eu disse, bem, eu só escrevo por amor, portanto só escrevo poemas de amor, de alguma forma. Mas este livro, como eu disse, escrevi, sabe o que eu acho extraordinário hoje? E não pensei que isto fosse acontecer. Eu não sei como é que uniram ao mesmo tempo o livro, que se chama Traçar o Nome no Coração Branco, mas como eu disse, escrevi-o como poemas de amor e design, é o meu tributo às coisas que me tocam. As cores são as cores das coisas que me tocam. Portanto, foram buscar duas realidades que eu já tinha pensado, que são a coisa mais junta, não é? Que se pode imaginar em mim daquilo que eu fiz, e tratando do livro das cores das coisas, vão buscar um livro de poema que de alguma forma é um seu correlato. E eu acho isto assim, estou tão comovida que não imagina. Porque isso partiu de uma grande sensibilidade, mas também de uma grande leitura, não é? Eu gostei imenso de um e do outro, do livro de poemas, tem poemas fantásticos, tem um poema sobre o Douro, uma coisa extraordinária, onde aparece também a ideia do ambigrama também, andei a ver o que é ambigrama, e lá está também, portanto, a ideia do design, que também lá está no livro, não é? Design mesmo o que eu invento no poema chamado Design é chocolate. Design é chocolate, é assertivo. Agora vamos pegar nessa palavra chocolate e vamos terminar com isso. Ora, Fernando, vamos ver página. Ora bem, página. Está nas meias tintas. Exatamente, nas meias tintas. Vamos acabar em meias tintas, na página 210. Sim. 210, 209. 210. Mas o castanho pode ser loucamente desejado. Primeiro queria dizer que o castanho é associado aqui a coisas horríveis, não é? Muito negativas, que é o podre, não é? No Levi-Strauss, por exemplo, no livro o sujo e o podre. O sujo, o podre e também o pobre, uma coisa, pobreza também, não é? Os andrajos, castanhos e tal. Eu até fiquei muito desconsolada porque eu gosto muito do castanho, vou já dizer. Acho muito bem como cor base, depois meter-lhe as cores vivas e, portanto, fiquei desconsolada, mas ao mesmo tempo, depois li o momento a seguir e disse, pronto, agora já não tenho nada a dizer. Mas isso não tem a ver com... O castanho só tem a ver, por exemplo, em alimentos. O castanho em alguns alimentos sim, não é? Normalmente eram associados, não é? Mas o castanho pode ser loucamente desejado pela boca, já que existem produtos desta cor que são apreciados em todas as partes do mundo e que vêm maioritariamente de zonas do planeta distantes da Europa, embora os italianos considerem que o seu preparo do café lhe conferiu a excelência, e os suíços e belgas, por exemplo, considerem o mesmo relativamente ao chocolate. Chegamos agora ao chocolate. Diz assim na página 211. Para exaltar o castanho em todo o seu esplendor, é impossível não falar do poder encantatório, quase místico,
de um produto que coloca o castanho no píncaro das cores e das emoções. Faço parte de um vasto clube de aficionados que sabem que desde os tempos imemoriais o chocolate é a quinta essência dos sabores. Dizem que tem propriedades afrodisíacas, mas quanto a mim é apenas um pleonasmo, pois a sensualidade do chocolate é um dado adquirido, posto em evidência, inclusive na publicidade. E depois a seguir diz-nos que é o seu preferido, é o dark, é como eu exatamente, também me revejo absolutamente aí, é o dark chocolate. Sim, senhora. E vamos então terminar, Fernando, não Sim, é? é. É nós quando chegamos, quando lemos estes dois livros, deixa-me dizer assim, afinal concordamos com o texto que nos apresenta, mesmo no fim do último, das cores das coisas. Diz assim: e convenhamos, a leitura de um bom livro confere sempre uma arquitetura colorida às nossas vidas. É que a cor que povoa as coisas que nos rodeiam não se fica pelo aparato visual, mas banha-nos até às vísceras. Por isso, devemos ser detetives atentos ao efeito que as cores das coisas desencadeiam em nós. Só assim poderemos evitar e mudar o que nos prejudica e escolher as cores que hão de tecer as nossas vidas. E agora, ao beber mais um gole de café, estará o leitor a dissolver-se no líquido castanho fogoso e no seu aroma, enquanto simultaneamente é sequestrado pela multidão de mensagens coloridas que o atravessam? Ao beber uma infusão, uma chávena de chá, ao beber o livro, estará o leitor a dissolver-se no seu aroma colorido? Está, sim, senhor. Era uma pergunta de que eu não sabia mesmo a resposta. Era uma retórica, pá, mas é bonito. Ficava muito bonito, ficava muito bem. A capa também ajuda. A capa está muito bem feita. Mas é um bom livro, pá, e como tal. Fico muito contente que tenham gostado da leitura. Uhum. Estou imensamente feliz com a sessão, gostei imenso desta sessão. Queria agradecer mais uma vez à Manuela, porque eu acho que ela está a fazer um sacrifício tão grande, não está? Está a lutar entre Não, a conversa está tão boa que só faz bem. Mas é diferente se estivesse, não é? Eu pensei, isto se calhar está a ser um bocado demasiado, demasiado Não, tempo. não, não, isto é Não, leve. não. Não, até faz bem à saúde. Acho Olha, eu não Manel, sei, haverá sei alguma se a coisa no chat? Odete, eu não sei se a Odete, que chegou tarde por mor das atualizações da Zoom e que é também a programadora destes livros no Mira, se quer dizer alguma coisa. Ativas o som, Odete? Olá, boa noite a todos, que ainda não tinha tido a oportunidade de dizer. Obrigada à Rosa Alice e obrigada também à Lúcia e ao Fernando pela sessão, que foi excelente. E eu tinha gostado imenso de ler este livro, mas agora, depois de ouvir esta conversa toda, tenho vontade de voltar a ler. Portanto, é fantástico, porque realmente já gostei tanto, mas depois de ouvir agora estas explicações, porque é um livro que é tão abrangente, que nos coloca em tantas reflexões, claro que há esse lado que a Rosa Alice falou, que eu gostei também muito, da parte mais científica das coisas, que não se escapa, pelo menos quem não tem formação nessa área, mas são tantos os universos que realmente uma pessoa fica presa aqui a esta leitura, e depois é uma leitura que ao mesmo tempo é poética, são coisas do cotidiano, são coisas que todos vimos, todos conhecemos, são os filmes, os livros, os artistas, sei lá, as coisas do dia a dia, e é de facto interessantíssimo, gostei imenso.
meus parabéns à Rosa Alice pela escrita de mais deste livro. E pronto, e agora já estamos assim em cima da hora. Acho Estava que a ver, desculpem, estava só a ver se havia alguma coisa no chat para responder. Ou mas se alguém quer fazer algum não, se alguém quiser algum comentário, alguma intervenção. Eu acho que há aqui uma pergunta do Francisco. Acúrcio. Qual a newsletter? A newsletter que eu falei é a newsletter da Vic Art House. Vic Aveiro Arts House. Vic, Pode escrever depois no chat. Escreve-se no chat. Ok? eu estou aqui a ver o chat, só que não estou a chegar lá. Ah, está aqui. Muito obrigado pela atenção. Olha, eu agora queria aqui e não. Posso? Diz Francisco, força. Desculpa, eu de facto já é um pouco tarde, mas não. Não, mas estamos em hora de A falar um pouco, porquê? Porque estou aqui naturalmente pelo MIR, obviamente, que acompanho, mas também porque um amigo que talvez a Rosa Alice conheça, Carlos Braga, que me disse: "Epá, está aí um livro que tens que ler, pá, tens que comprar." E então, enfim, há aqui uma série de pontos em comum entre nós os dois, porque eu, portanto, na verdade, não sou de Aveiro, mas vivo em Aveiro desde 1987. Aliás, vivi lá, depois, neste momento, vivo em Ilhavo, mas também no Porto. Portanto, divido-me entre estas duas cidades e, neste momento, passo mais tempo no Porto do que propriamente lá. Então, eu não li o livro, não conheço a Rosa, a Alice, conheço o irmão, porque foi júri do meu mestrado em Design e Marketing no Departamento de Engenharia Têxtil da UEM, em Guimarães, aqui há mais de 20 anos. Mas, para além disso, há aqui uma série de pontos em comum, comigo próprio, com o meu percurso académico. Eu sou também das Ciências Humanas e Sociais, mas depois fiz um doutoramento em Engenharia Têxtil. E falou em fotometria, por exemplo, foi algo que eu fiz também nesse percurso. E então, enfim, acho de facto muito interessante, porque gostei muito deste momento e estou muito curioso por ler o livro. Vou comprá-lo muito em breve para me deliciar e acompanhar, no fundo, o pensamento que tem sobre estas questões. E é isso, basicamente. Tinha aqui uma outra questão. Eu dou aulas de design também, aqui no Porto, e há um livro que me acompanha há muito tempo, do Modesto Farina, Psicodinâmica das Cores, mas agora vou enquadrar o seu também na minha disciplina, porque pelo que eu vi, pelo menos acho que vale mesmo a pena. Muito obrigada. Tenho aqui só uma questão que tem a ver com as cores primárias, quando fala aí das cores primárias, o RGB, o vermelho Não é? Depois os outros estão... e o SMIC, não é? Portanto, há dois sistemas, pelo menos, de cores primárias. Isso. Muito embora um seja Mas mais... ao produto, que não estamos a falar nele. Para os produtos, por exemplo, nós pintamos com as tintas as nossas casas, sei lá, o que pinta as jarras, essas coisas todas, os quadros a óleo, é um outro sistema também de cores pigmento, não é? Há as cores luz e as cores pigmento. As cores pigmento são as tais transparentes e opacas que têm cores primárias diferentes, embora mais parecidas do que as cores luz, não é? No fundo é um amarelo, só que é um amarelo mais citrino, o azul é um ciano e no SMIC, não é? Estou-me a referir, e em vez de vermelho é uma magenta, não é? Muito bem, eu estou muito curioso por visitar também o espaço que tem lá em Aveiro. Eu já ouvi falar
muitas vezes sobre a atividade espetacular que desenvolvem. Eu, de facto, não tenho uma ideia muito positiva em termos culturais de Aveiro, devo dizer. Vi lá, se calhar, tempo demais, vim de fora, mas sei que de facto... Já lá viveu há algum tempo, não ultimamente. Eu estou ali, lá, estou em Ilha, mas agora passo parte da semana no Porto e outra parte passo lá. Mas de facto não tenho acompanhado assim de uma forma muito... Tem havido realmente. Mas tenho ótimas referências desse espaço que falou, da Casa dos Pais, e tenho uma ótima imagem também do pai. De facto foi uma personalidade com muito valor em Aveiro. Portanto, E muito simpática, porque adorava pessoas. Não é? É verdade, não é? Adorava todas as pessoas, por isso também era adorada, é normal. Olha, fico muito contente. Há coisas em Aveiro por resolver. Bem, agora já há cinema nas Glicínias, não havia, teve um tempo que faltava isso. Mas há sobretudo coisas muito novas, como por exemplo há teatros fantástico no Gretua, não é? Também no Teatro Aveirense, porque ainda por cima os nossos espaços cruzam-se, nós podemos ir fazer uma coisa, há um teatro que é camarário, que é da Câmara, não é? Por exemplo, pode ir fazer lá, tal e qual como o Gretua, portanto... Mas agora só uma nota final. Eu cheguei a Aveiro em 80 e picos, 84, por aí. E vim Estava apagadinho. quando eu cheguei e tinha vivido em Leiria, em Lamego, em várias cidades, e quando cheguei a Aveiro, eu achei Aveiro uma cidade muito fechada. E era. Basta ver politicamente, por exemplo, teve o percurso que teve. E eu acho que estava muito relacionado com a própria sociedade aveirense, acho eu. Tive uma experiência que não foi muito positiva em termos de ser recebido na Ai, cidade. não, é horrível. E ouça, tem toda a razão. Mas em 80 e tal, hoje já não ia acontecer a mesma coisa e, sobretudo, felizmente, nas gerações novas mudou completamente. E as pessoas têm é que também pensar, olha, não vamos só a coisas feitas por pessoas que tenham a mesma idade, vamos, porque realmente quem está a mudar a cultura da cidade de Aveiro, muitos, quer dizer, já lá há grandes ceramistas, grandes isto e aquilo, mas quem está a mudar este nível de fazer uma grande dinâmica é também gente mais nova unida, gente mais velha, por exemplo, como a Banda da Amizade, não é? Que se une agora a grandes cantores. Portanto, ainda por cima fazem tudo isto. E em julho vão ter lá o Festival dos Canais, que é Sem dúvida. 6 dias de street art. Exatamente. Não se pode dizer que seja uma coisa retrógrada propriamente, não é? Por exemplo, em frente ao museu, a relva, é uma grande praia que lá que é instalada, que é um dos sítios dos concertos, e depois há a sala de estar é a praça onde está o José Estevão, não é? Em frente ao edifício de Estavas, que se transforma aí. Depois, a partir dos concertos, depois há um DJ que fica e nós ficamos a dançar até à 1, 2 da manhã. Temos mesmo que ir a Aveiro. Exatamente. E depois, agora preciso dizer que não houveram eventos giros, porque para ir à casa é mais, digamos assim, porque agora também há, no verão acaba por haver mais hóspedes, mais isto, mais aquilo, e há um evento enorme com fundos europeus que eles propuseram, que o propôs, que foi aceito, e vão ser 3 semanas, ele está a ficar mais ou menos doido. Mas quando há estes eventos, por exemplo, ou que haja de música, etc., ou aqueles ligados que têm muito também a ver com isso à literatura, eu posso dizer ao Mira aqui que depois faz a confluência, não é? Espalha por, não é? Exatamente, era bom. É como espalhar o pólen num bocado, não é? É extraordinário. É isso, força. Olha, só já acabaste, Francisco? Já acabei. Muito obrigado, Rosa. Obrigada. Era só uma pequena nota que é depois, portanto, aqui é uma outra camada, um outro layer, uma outra capa, como é que as cores depois acabam por ser lidas por cada um, de acordo com algumas das suas experiências, especialmente afetivas e emocionais. Há bocado a Rosa Alice falou da Cadbury's, que é aquele chocolate que tem uma capa cor de violeta, que de facto não atrai nada nem chama nada. E, contudo, eu tenho uma relação com
com a imagem da Cadbury's, porque nos tempos em que ir ao estrangeiro era quase como ir à Lua, não é? Ou que o estrangeiro para nós era aquele desconhecido. Meu pai fazia viagens ligadas com a sua atividade profissional e trazia-nos coisas do estrangeiro, que correspondiam depois quando as usávamos ou quando aparecíamos com um alfinetinho assim, subíamos automaticamente de estatuto, porque de alguma maneira alguém nos tinha trazido aquilo do estrangeiro. E a palavra, inclusivamente, estrangeiro, não havia país, era o estrangeiro. E, portanto, eu sempre pensei o estrangeiro e subi muito na minha imagem, que era só mediana, quando levava alguma coisa que meu pai tinha trazido do estrangeiro. E ele trazia esses chocolates da Cadbury's na altura em que a Regina e a Favorita eram os nossos chocolates. E aqueles chocolates, sobretudo aquele que era Fruits and Nuts, que era o que ele trazia mais, porque era aquilo que ele gostava mais, sabia a todos os sabores mais extraordinários do mundo, sabia a estrangeiro. Portanto, além de... Eu lembro que na altura nós nem gostávamos nem de passas, quando se é mais novo não se gosta de passas, não se gosta de nozes, sobretudo misturadas com chocolate, não é? Um sabor que depois vem mais tarde, os miúdos deitam aquilo fora, mas aquilo era estrangeiro e, portanto, era extraordinário. E eu não gosto de roxo, não gosto daquela cor. No entanto, especialmente nos aeroportos, ando sempre à procura do estrangeiro, na cor do chocolate. E da última vez nunca mais encontrava e perguntei na caixa, que é das poucas coisas que eu compro nos aeroportos, é Cadbury's, e então mostraram-me um Cadbury's transvestido, já não é aquele papel, nem a pratinha, agora é um saco, pronto, já meio plastificado, enfim. Mas como é que aquela cor que de facto é uma cor que não é nada apelativa, eu sou incapaz de olhar para ela, sobretudo no contexto da Cadbury's, e não deixar de sorrir e saber pela vida aquele chocolate, por acaso é super doce, está completamente diferente dos meus gostos de agora, mas aquele é especial. E portanto não sabia que a cor do chocolate tinha a ver com aquele tributo, não é? À Rainha Vitória, foi muito bom saber, e também falar destas camadas afetivas que nós associamos às cores e que mudam até um bocado, fazem aqui um twist interno, contrariando aquilo que a ciência nos diz. O que quer dizer que cada um de nós, com a sua história de vida, com a sua experiência, não é? Também come as cores, vê as cores e assimila as cores de forma distinta, e ainda bem, por isso é que nós somos extraordinários, não é? De uma forma muito básica, digamos assim, que é pensando no futebol, repare que há pessoas que não põem vermelho porque odeiam Benfica, não põem azul porque odeiam o Porto, ou não põem... Há mais gente que põe não consideravam o Sporting tão ameaçador, mas quando houve aquela luta que era mais entre o Benfica há pessoas que não põem mesmo vermelho, por razões, por exemplo, que acham que o vermelho está ligado ao comunismo, vamos supor, também não põem, mas que está ligado ao Benfica também não. Portanto, as cores, no fundo, as pessoas ligam sempre as cores a algum símbolo, desencadeiam sempre emoções. Essa é muito bonita, a sua. Estas histórias, não é? Porque há sempre uma história na cor, não é? Que fica em nós, na cor, os objetos, quer dizer, a Cadbury tem muita coisa, mas repare, para si tem a ver também com a cor, não é? E eles, por exemplo, tornaram-me um pouco mais atraente, fazendo com que a embalagem fosse bastante brilhante também. Não é? O lettering, o brilhante, etc., tentaram dar, continuando a fazer o tributo à Rainha Vitória. E todas estas histórias da cor, isto era assim, eu podia escrever, não iria fazer porque depois acaba por não ter interesse, mas quer dizer, eu podia não parar de escrever as histórias da cor, não é? De tal maneira, a cor é estruturante nas nossas vidas. Mas já agora, sem pôr naturalmente em causa a obra que escreveu, como é óbvio, não tem nada a ver, há um autor que é o Michel Pastoureau, que provavelmente até citou, não sei. Não, eu cito mesmo no princípio, digo que foram as duas pessoas que mais me fizeram, foi o Gerard Caron e o Michel Pastoureau. Aliás,
eu cheguei a assistir a algumas aulas do Michel Pastoureau na Sorbonne, mas vou-lhe dizer uma coisa. O Michel Pastoureau, posso dizer só isto? O Michel Pastoureau tem 2 grandes problemas. Um deles é ser francês e, portanto, liga demasiado, odeia a cor. Eu fui assistir a aulas dele na Sorbonne, ele odeia a cor preferida dele é o cinza. E ele começou a escrever, ele é especialista na Idade Média, o livro que ele começou a escrever, aliás ele está traduzido em português, é O Tecido do Diabo, ou seja, o Riscado, não é? Por isso é que os irmãos Metralha, os Dalton, não é? Os prisioneiros, não é? Têm aquelas riscas todas. E depois daí, obviamente, a cor entra, e ele passa a ser um grande estudioso da cor, e é ótimo. Simplesmente não consegue sair do facto de ser francês, e diz, por exemplo, ele num livro em que vai falar sobre laranja, diz: o laranja é a cor mais mal amada de todas, o que é um erro, porque, por exemplo, Hermé tem o laranja, Veuve Clicquot tem laranja, etc. Portanto, depende da utilização. E do rosa e do violeta diz só que são cores pirosas, não me interessam. Tipicamente francês. Repare que os livros franceses não têm cor. Não é? Por exemplo, todo em França, o verniz dos próprios quadros, se ler todos os salões do Diderot, como eu li, vê que o Diderot amava muito mais, sei lá, o Gaspar Friedrich, etc., porque aqueles que davam um verniz mais obscurecido para retirar a cor que devia ser o mais afastada possível das cores das coisas e da natureza. Portanto, o bom tom de que o Pastoureau é um grande defensor, portanto, ele vê o mundo pelos olhos de um francês que não percebe que existe a proxémia, lá está, que ele é apenas um francês como eu sou apenas uma portuguesa, e que, além de ser francês, é ocidental, não é? Portanto, o Pastoureau é ótimo, naquilo que está bem é maravilhoso, só que lhe temos que dar um desconto naquilo que realmente... Porquê? Porque nós para escrevermos e para sermos, temos que nos descentralizar da nossa cultura, de nós próprios, do nosso próprio eu. O eu é maior das armadilhas, que era o que o Pastoureau tinha muito. E por isso eu aprendi imenso com ele, mas fiz sempre o crivo entre aquilo que eu devia aprender com ele e aquilo que eu devia pôr de Mas parte. também ninguém é perfeito, não é? Não, A mas perfeição não eu existe. até dei aos meus alunos Pastoureau, ensinei, mas disse-lhes só: olha, estes capítulos não vale a pena vocês lerem porque tal. Mas aprendi imenso com ele. Eu fiz questão de pôr logo em relevo, eu cito muito durante o livro todo, mas digo logo que as 2 principais pessoas que estão aqui neste livro e que me ensinaram foi o Pastoureau e o Gérard Caron. Está lá escrito. Não sabe porque leu o livro tão bem, que deve saber essa parte, está logo no primeiro capítulo. Certo. Muito obrigado. Nada. Obrigado. Manuela e todos, agradeço imenso, foi um prazer imenso estar convosco, podem crer. Para nós também foi ótimo, pelo menos para mim foi Poemas, ótimo. tudo, foi uma surpresa mesmo, verdadeiramente sensacional. Olha, boa noite, obrigada, Rosalba. Obrigado a todos. Boa noite, ficamos à espera do novo livro. Falar que Ainda agora não vai sei, ficar uma não sessão. vai ser todo não vai ser sobre a cor, também vai Claro, sobre claro. a cor. Sim, é sempre tudo diferente, consigo é sempre tudo diferente. Depois da próxima vez, marcamos aqui uma sessão ao vivo, com o Walter e com os brindes, um porto, uma coisa qualquer. E chocolate, não te esqueças, chocolate. Chocolate. Ok, chocolate. Muito bem. Mas eu não posso comer nada, sou alérgica. Obrigada, Lúcia, Odete, mas sobretudo Rosa Alice e também ao Fernando e a todos que estiveram. Obrigada pela leitura, Fernando. Boa noite. Obrigado. Está Muito bem? obrigada e passem uma noite com espírito de chocolate. Deus, boa noite. Deus, boa noite. Boa, Manuela. Obrigada pela Boa, sessão. tá bem. Tchau, boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.